A reverência que destruiu um império alto. Antes que eu vos conte como um só gesto destruiu um império de 20 anos, tirem um segundo. Subscrevam o canal para não perderem as histórias de vingança mais épicas. Agora, ouçam. Uma só reverência foi tudo o que foi preciso para pulverizar um casamento de 2 décadas, desmantelar um empório corporativo e converter uma discreta esposa da alta sociedade numa lenda. Não foi uma reverência ao poderoso Antônio Moniz, nem à sua deslumbrante e jovem acompanhante que exibia os seus novos brincos de diamantes com insolência. Não, no coração resplandecente da gala mais exclusiva de Lisboa, o joalheiro de renome mundial, Afonso Valente, fez uma reverência perante a única pessoa que ninguém viu chegar, a esposa de Antônio. E naquele momento de silenciosa deferência, um segredo devastador foi revelado, não com um grito, mas com o fogo frio e brilhante de uns diamantes destinados a outra. Esta é a história de como a mulher mais silenciosa da sala se tornou a mais poderosa. O desprezo e o segredo. O Loft no Restelo, em Lisboa, era um monumento ao sucesso, ou pelo menos à versão de Antônio Moniz do mesmo. Ocupando todo o piso superior, os seus janelões do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica sobre a cidade, as luzes a brilharem por baixo como um tapete de joias espalhadas. Para os visitantes era de tirar o fôlego. Para Isabel Moniz, depois de 20 anos, sentia-se como um posto de observação lindamente decorado, a partir do qual estava destinada a olhar para o mundo, mas nunca a tocá-lo verdadeiramente. O ar estava sempre reciclado, a temperatura controlada a 17 graus constantes, e o silêncio era profundo, pontuado apenas pelo murmúrio abafado e distante da cidade, que era o seu lar, mas não o seu recreio. Isabel estava de pé em frente a um destes vastos janelões, uma taça de albarinho na mão, observando o rio de faróis a fluir pela avenida. Era elegante, com uma graça discreta que muitas vezes era confundida com fragilidade. O seu cabelo loiro acinzentado estava preso num coque sofisticado, e o seu simples vestido de seda azul marinho falava de uma riqueza tão profunda que não tinha necessidade de gritar. Ela tinha sido a esposa corporativa perfeita, a anfitriã consumada, a sócia silenciosa na marca que eram os Moniz. Mas, ultimamente, o silêncio tinha começado a soar menos a paz e mais a um apagamento. Antônio entrou na sala a afrouxar o nó da sua gravata Brioni. Era um homem bonito, as suas feições afiladas e o seu cabelo ainda denso e escuro, com distintas mechas grisalhas nas têmporas. Movia-se com a confiança inabalável de um homem que construíra um império, a Moniz Capital, uma firma de capital privado que devorava e reestruturava companhias com eficiência brutal. Dia longo, anunciou, não como um início de conversa, mas como uma declaração. Caminhou diretamente para o decantador de cristal de uísque, servindo-se de uma dose generosa num copo pesado. Não perguntou pelo dia dela. Já não o fazia, ao que parece, replicou Isabel, a sua voz suave. Ricardo Sá ligou antes. Mencionou que o Acordo Horizonte estava a passar por algumas turbulências. Antônio deu um gole no seu uísque, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente. Ricardo fala demasiado. Está sob controlo. O subtexto era claro. Este é o meu mundo. Tu não fazes parte dele. Não tinha sido sempre assim. Ela lembrava-se dos primeiros dias no seu apartamento apertado de 2 quartos, quando o seu mestrado em finanças era tão valioso quanto a sua ambição.
Ela tinha-o ajudado a elaborar os seus primeiros planos de negócios, examinado os seus primeiros investidores e celebrado cada pequena vitória com cava barato e sonhos partilhados. Mas, à medida que o dinheiro crescia, o seu papel encolheu. Ele empurrou-a gentilmente, carinhosamente e sistematicamente para fora da sala de reuniões e para a sala de baile, redefinindo-a de sócia para anfitriã. Os seus conhecimentos eram agora doces sugestões, a sua perspicácia financeira, um hobby simpático. Alguma vez se sentiu subestimado no trabalho ou na sua relação, onde a sua contribuição foi invisível? Deixe a sua opinião nos comentários. O nosso aniversário é na sexta-feira, disse ela, mudando de assunto, virando-se para o olhar. 20 anos. Estava a pensar que talvez pudéssemos voltar àquele pequeno italiano do bairro onde me propuseste casamento. Só nós os dois. Antônio agitou o líquido âmbar no seu copo. A gala da Fundação Infantil é na sexta-feira, Isabel. Eu estou na junta. Temos de estar lá. Já comprei mesa, claro. Uma atuação pública do nosso casamento perfeito, em vez de uma celebração privada do mesmo. A decepção era uma dor familiar, surda e persistente. Já vejo. Bem, talvez possamos celebrar no sábado, então. Veremos. As coisas estão muito agitadas agora. Indicou vagamente com a sua taça. Não te preocupes com um presente para mim. Eu já me comprei algo. Quanto a ti, disse um sorriso condescendente a tocar os seus lábios. Diz à minha assessora o que gostarias. Define um orçamento, claro, algo razoável. A palavra picou mais do que ele poderia saber. Um orçamento razoável, como se fosse uma criança a pedir uma mesada. Ele não tinha ideia da herança que o seu avô, um astuto magnate da navegação, lhe tinha deixado. Ele sempre a descartara como o seu pequeno tesouro. Ele não fazia ideia de que durante os últimos 15 anos, enquanto ele construía o seu império público, ela estivera silenciosa e brilhantemente a construir o seu próprio, nas sombras, transformando a sua herança numa fortuna que o faria chorar os olhos. Ela geria a sua carteira com uma habilidade que o teria tornado uma lenda na indústria, mas faloia em silêncio, sob o seu nome de solteira, Vega. Era a única parte da sua vida que continuava a ser verdadeiramente dela. De facto, eu estava a olhar para um par de brincos, disse ela, testando o terreno, a sua voz uniforme. Na Valente Joalheiros. Um par impressionante de diamantes lapidados em esmeralda. Chamam-lhes as cascadas estelares. Antônio riu-se com um som curto e desdenhoso. Valente, Isabel, as peças deles são de qualidade de museu. Começam nos 7 dígitos. Isso não é razoável. Isso é uma aquisição de ativos. Sê sensata. Compra um bom colar da Cartier. Clássico. Elegante. Tu. A palavra ficou suspensa no ar. Ele disse-a como um elogio, mas para ela significava previsível, seguro e sem paixão. A mulher que queria as cascadas estelares não era a mulher que ele via. Ele via um acessório, um substituto. Ele não fazia ideia de que a mulher à sua frente podia comprar a própria casa Valente Joalheiros, se assim o desejasse. Naquela noite, enquanto jazia na sua fria e cavernosa divisão, ela ouviu os sinais reveladores que tinha estado a ignorar durante meses. O suave ping do seu telemóvel vindo da casa de banho, onde ele fora verificar e-mails. O murmúrio baixo da sua voz, demasiado baixo para ser uma chamada de negócios. A forma como ele inclinava o telemóvel para longe dela, quando finalmente voltava para a cama. O aroma no seu casaco, quando chegava tarde, não era o ar viciado da sala de reuniões, mas um tênue perfume floral que não era o dela.
A negação era um cobertor quente e pesado, e ela tinha-se estado a esconder debaixo dele durante muito tempo. Mas, naquela noite, a desvalorização casual de Antônio dela, do seu aniversário, tinha tirado o cobertor, deixando-a a tremer na fria e dura verdade. A jaula dourada nunca se sentira tanto como uma prisão, e pela primeira vez em muito tempo, Isabel Moniz começou a pensar não em como redecorá-la, mas em como escapar, e ela soube com a arrepiante certeza de uma mulher cuja inteligência fora subestimada durante demasiado tempo, que a chave para a sua fuga não estava numa partida silenciosa, mas numa detonação espetacular e calculada. A caça ao troféu. Os dias que antecederam a gala de aniversário foram uma aula magistral de teatro doméstico. Superficialmente, tudo era perfeito. Isabel aprovou o catering para um próximo jantar, consultou o florista sobre os centros de mesa para a gala e sorriu placidamente quando a assessora de Antônio, uma jovem enérgica chamada Helena, ligou para confirmar a sua última prova de vestido. Ela interpretou o papel da senhora Moniz com uma atuação digna de um Goya, os seus movimentos fluidos e a sua voz tranquila. Mas sob a superfície serena, uma tempestade estava a formar-se. A sua mente, uma vez ocupada com calendários sociais e comitês de caridade, era agora um motor de observação e dedução. A primeira pista concreta chegou inofensivamente, enfiada numa pilha de correio sobre a antiga credenza de Mogno, no hall. Era um extrato de cartão de crédito de uma conta que Antônio tinha para despesas de negócios. Geralmente, eram enviados diretamente para o seu escritório, mas este, por alguma casualidade postal, tinha caído nas suas mãos. A curiosidade, um instinto há muito inativo, picou-a. Abriu o envelope com um abre-cartas de prata. As páginas estavam cheias de entradas habituais, jantares exorbitantes em restaurantes de luxo, despesas de clubes de aeroporto, uma subscrição de expansão. Mas depois um encargo destacou-se. Era de uma boutique da qual ela nunca tinha ouvido falar. Lingerie proibida. Não era um lugar onde se comprassem fatos de negócios ou presentes para clientes. Uma pesquisa rápida e discreta no seu tablet revelou que se especializava em lingerie provocante de alta gama. O encargo excedia os 4.000 euros. Um nó frio formou-se no seu estômago. Tinha data de há 2 semanas, o dia em que Antônio afirmara estar preso numa negociação noturna com uma firma de Xangai. Se estivesses no lugar de Isabel, ao encontrares este encargo, abririas o envelope com o risco de confirmares os teus piores medos ou deixá-lo-ias passar? O que farias tu? As migalhas de pão digitais foram mais fáceis de seguir. Ela não precisava de hackear o telemóvel dele. A sua negligência era a sua própria confissão. Ele tinha ligado a sua conta pessoal na cloud ao servidor doméstico central da família há anos para partilhar fotos. Ele esquecera-se disso há muito tempo, mas ela não. Tarde da noite, quando o ritmo profundo e uniforme da sua respiração lhe assegurou que ele estava a dormir, ela abriu o seu portátil. Com alguns cliques, acedeu ao fluxo de fotos. Eram, na sua maioria, viagens de golfe inócuas, takes desfocados de paisagens urbanas das janelas dos aviões. Mas à medida que navegava para trás, apareceu uma nova pasta, uma que ele claramente criara no seu telemóvel e esquecera que estava a sincronizar. Intitulava-se simplesmente NF. O seu coração martelou contra as suas costelas ao clicar. As imagens que encheram o ecrã foram um golpe visceral. Eram de uma mulher jovem, incrivelmente bonita, de uma forma feroz e óbvia. O seu cabelo era uma cascata de caracóis vermelhos ardentes. Os seus lábios carnudos,
os seus olhos acesos com uma confiança descarada. Em algumas fotos, ela posava num restaurante com uma taça de champanhe na mão. Noutras, ria, a cabeça tombada para trás, no que parecia ser o banco do passageiro do Bentley de Antônio. E numa selfie, ela usava uma peça de renda preta escorregadia que Isabel reconheceu instantaneamente do website da loja proibida. A mulher olhava para a câmera com um sorriso possessivo e triunfante. Ao fundo, desfocado, mas inconfundível, estava a cabeceira de uma cama de hotel, o Hotel Ritz. Antônio tinha ficado lá no mês passado, citando uma emergência de canalização no seu prédio que nunca ocorreu. Isabel sentiu o ar abandonar os seus pulmões com um suspiro silencioso e doloroso. Ver a evidência era diferente de suspeitar. Os sussurros na sua mente tinham se tornado num rugido ensurdecedor. Esta era Natália Ferreira. Ela sabia o nome, era uma analista júnior numa firma rival, mais conhecida pelo seu networking agressivo em eventos da indústria do que pela sua perspicácia financeira. Um tubarão com roupa de designer estava a dormir com o seu marido. Uma chamada da sua amiga mais próxima, Catarina Dias, dona de uma galeria de arte de agudo engenho, chegou na tarde seguinte. "Isabel, querida, estás bem?" A voz de Catarina crepitou com calor. "Tens estado calada." Isabel hesitou. A mentira de "estou bem" só ocupava a ponta da sua língua. Mas o peso do segredo estava a esmagá-la. "Catarina, posso perguntar-te algo?" "E tens de ser brutalmente honesta." "Sempre", replicou Catarina, o seu tom a mudar instantaneamente para um de preocupação. "Ouviste alguma coisa sobre o Antônio?" Houve uma pausa, e naquele silêncio, Isabel encontrou a sua resposta. "O que ouviste?" pressionou, a sua voz a tremer ligeiramente. Catarina suspirou. "Não queria ser eu a dizer nada. Vi-o há um mês no botequim. Ele estava com uma mulher, uma ruiva. Eles estavam muito próximos. Eu esperava que fosse uma cliente, mas ela tinha a mão na coxa dele, e ele não a estava a afastar." "Isabel, lamento muito." A confirmação sentiu-se como a volta final do parafuso, apertando a banda de gelo à volta do seu coração. A dor era imensa, uma pontada física que irradiava através do seu peito. Mas à medida que o choque inicial diminuía, algo mais começou a cristalizar no seu lugar. Fúria. Uma fúria fria, clara e totalmente focada. Ela tinha chorado antes naquele casamento, por solidão e desprezo. Ela não choraria pela traição. Chorar era um ato passivo. Isabel Vega tinha terminado de ser passiva. Naquela noite, ela saiu para caminhar, não pelos caminhos cuidados do Retiro, mas pelas ruas vibrantes e caóticas do distrito financeiro ao cair da noite. Os imponentes arranha-céus, símbolos de poder e ambição, pareciam falar-lhe. Este era o mundo que Antônio tinha reclamado como seu, a linguagem que ele entendia. Ele respeitava o poder, o lucro e a influência. Ele esquecera-se de que ela também podia falar essa língua. O seu objetivo mudou. Já não se tratava de o confrontar com acusações com lágrimas e pratos partidos. Isso era o guião de uma vítima. Ela iria escrever um guião diferente. Precisava de saber mais sobre os presentes, sobre a extensão do seu gasto naquela mulher. Ela pensou nos brincos que ela tinha desejado, as cascadas estelares de Valente. O desprezo de Antônio ecoou nos seus ouvidos. Isso não é razoável. Isso é uma aquisição de ativos. Um pensamento arrepiante ocorreu-lhe. E se ele tivesse comprado uma joia significativa, só que não para ela? O insulto definitivo
seria prodigalizar a outra mulher com o tipo de presente extravagante e apaixonado que ele lhe negara à sua própria esposa. Era exatamente o tipo de movimento arrogante e clichê que um homem como Antônio faria. O seu destino tornou-se claro. Na manhã seguinte, ela não visitaria um advogado de divórcio. Ainda não. Ela visitaria um consultor de investimentos, pegaria no seu pequeno tesouro, na sua fortuna silenciosa e formidável, e iria transformá-la de um escudo numa arma. Antônio mostrara-lhe a sua mão, revelara a sua fraqueza, uma arrogância cega e uma completa subestimação da mulher que partilhava o seu nome. Ele pensou que estava a jogar uma partida de xadrez contra um peão. Ele estava prestes a descobrir que estava a jogar contra uma rainha. Se está a gostar desta reviravolta, desta transformação de vítima em estratega, coloque gosto no vídeo e partilhe-o. O investimento silencioso. A descrição em Lisboa é uma mercadoria que se compra e se vende como qualquer outra. Isabel conhecia os lugares onde a elite da cidade ia para ser invisível. Os cantos tranquilos dos bares do lobby de hotel. Os clubes só para membros com números não listados. Os restaurantes com salas privadas e entradas traseiras. Antônio, apesar de toda a sua inteligência, era uma criatura de hábitos e ego. Ele escolheria um lugar que fosse suficientemente exclusivo para se sentir seguro, mas suficientemente prestigiado para impressionar a sua conquista. Seguindo a sua intuição, começou com o bar do Hotel Ritz, o mesmo hotel da selfie incriminatória de Natália. Vestida com um elegante blazer de tweed e calças cinzentas, o seu cabelo escondido sob um cloche elegante e o seu rosto protegido por óculos de sol oversize, parecia qualquer outra mulher rica a reunir-se com uma amiga para o chá da tarde. Tomou uma mesa pequena no canto, pediu um chá de camomila, que não tinha intenção de beber, e vigiou a porta. Durante 1 hora viu um desfile dos brokers de poder da cidade e dos seus acompanhantes. Depois, a porta abriu-se e Antônio entrou. Parecia relaxado, confiante, o rei na sua corte. Atrás dele, Natália Ferreira fez a sua entrada. Era uma explosão de cor na sala, com painéis de madeira tenuemente iluminada. Vestida com um apertado vestido carmesim sem costas, que se agarrava a ela como uma segunda pele, movia-se com uma graça felina, os seus olhos a percorrerem a sala, como para se certificar de que todos estavam a olhar. Não era um segredo para guardar, era um troféu para exibir. Tomaram um reservado isolado, mas do seu ponto vantajoso, Isabel tinha uma vista clara. Observou como Antônio se inclinava perto, a sua mão apoiada possessivamente nas costas de Natália. Viu a forma como Natália se ria, um som gutural e praticado, e tocava o seu braço com uma familiaridade que falava de inúmeros encontros como este. Isabel sentiu uma onda de náuseas, mas empurrou-a para baixo, substituindo-a por um desapego gelado. Já não era uma esposa a ver a traição do seu marido, era uma estratega a recolher informação. O momento mais revelador chegou quando Natália meteu a mão na sua mala e tirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. Não era uma marca que Isabel reconhecesse de imediato, mas tinha o peso inconfundível e a qualidade de um joalheiro de alta gama. Natália abriu-a e, embora Isabel não pudesse ver o conteúdo, viu o arquejo de avareza pura e não adulterada no rosto de Natália. Levantou algo da caixa e levou-o à orelha. Brilhou, capturando a tênue luz do bar e refratando-a em 1000 faíscas diminutas. Um diamante, um muito grande. Natália inclinou-se sobre a mesa e beijou Antônio, um beijo longo e teatral que estava destinado a ser visto. As mãos de Isabel fecharam-se no seu colo, as suas unhas a enterrarem-se nas suas palmas.
A dor era uma âncora bem-vinda no mar agitado das suas emoções. Observou durante mais 10 minutos, gravando cada detalhe na sua memória. Os sorrisos possessivos, os segredos sussurrados, a intimidade casual de tudo. Depois, com graça tranquila, colocou uma nota de 50 euros sobre a mesa. Levantou-se e saiu, despercebida e sem ser notada. O ar frio da rua de São Nicolau foi uma bufetada revigorante. A farsa tinha acabado. A verdade apresentou-se em toda a sua sórdida glória clichê. Ele não estava apenas a ter um caso. Ele estava a construir uma nova vida, uma nova imagem, com um modelo mais jovem e vistoso. Ele que se estava a gastar a história partilhada deles, a fortuna partilhada deles naquela mulher. Naquela noite, Isabel não dormiu. Sentou-se no seu escritório privado, a única divisão do loft que era inteiramente dela, e começou a trabalhar. Abriu os ficheiros cifrados no seu portátil que continham a totalidade do seu mundo financeiro, o Fundo Vega. Era um labirinto de ações, propriedades imobiliárias, investimentos de capital de risco e aquisições de arte. Era uma entidade viva, a respirar, poderosa e silenciosa. Antônio pensava que os seus dias estavam cheios de pilates e almoços. Na realidade, ela passava horas nesta sala, em linhas seguras, com brokers em Zurique e Hong Kong, tomando decisões que ele, na sua capacidade como CEO da Moniz Capital, teria chamado ousadas e visionárias. Abriu um ficheiro que tinha criado semanas antes, uma análise aprofundada de marcas de luxo de propriedade privada maduras para investimento. Um nome estava no topo da sua lista: Valente Joalheiros, o mesmo joalheiro que Antônio tinha desvalorizado. A sua pesquisa tinha-lhe dito que Afonso Valente era um gênio, um artista, cujo meio eram as gemas e metais preciosos. Mas era um mau homem de negócios. A sua empresa era solvente, mas estava estagnada. Faltava-lhe o capital para se expandir para os lucrativos mercados asiáticos ou para lançar uma linha prêt-à-porter mais acessível. Era ferozmente protetor da integridade da sua marca e tinha recusado ofertas de grandes conglomerados sem alma. Ele estava à procura de um sócio, não de um predador. Um investidor silencioso que respeitasse a arte tanto quanto o comércio. A ideia que tinha sido uma vaga noção de vingança começou a solidificar-se num plano brilhante e ousado. Já não se tratava apenas de apanhar Antônio. Tratava-se de o eclipsar. Tratava-se de pegar no mesmo símbolo de luxo e paixão que ele procurou usar como arma contra ela e transformá-lo na sua própria fonte de poder. Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do seu portátil. O rosto que a fitava já não era suave ou incerto. A graça silenciosa ainda estava lá, mas agora estava sustentada por uma formidável resolução. Antônio tinha cometido o erro crítico de todo o homem arrogante. Tinha confundido a quietude com a fraqueza. Tinha confundido a sua paciência com a aquiescência. Ele estava a comprar diamantes para mostrar o seu poder. Isabel estava prestes a mostrar-lhe como era o poder real. Não era algo que usavas nas tuas orelhas. Era algo que possuías. O ateliê da Valente Joalheiros não era uma loja. Era um santuário. Escondido numa tranquila rua empedrada do bairro das Letras, a sua fachada era discreta, marcada apenas por uma pequena placa de latão polido, gravada com o brasão da família. Para entrar, era preciso tocar uma campainha numa pesada porta de carvalho. Era um mundo longe dos reluzentes showrooms comercializados da Avenida da Liberdade. Era um lugar para connoisseurs, não para consumidores. Isabel, apresentando-se com o seu nome de solteira, Senhora Vega, tinha conseguido uma reunião com o próprio Afonso Valente. Ao entrar, sentiu-se impressionada pela tranquila reverência do espaço.
sentia-se mais como o estúdio de um mestre artista do que como um local de comércio. Tabuleiros forrados de veludo continham gemas que pareciam pulsar com uma luz interior. Os intrincados designs estavam esboçados em papel pergaminho sob uma iluminação suave e focada. O ar cheirava a cera de abelhas e madeira antiga. Afonso Valente saiu de uma oficina na parte de trás. Era um homem na casa dos 60 e poucos anos, com olhos gentis e perspicazes por trás de óculos com aro de prata e os dedos longos e elegantes de um verdadeiro artesão. Vestia uma simples camisola de gola alta preta e um avental de couro. Olhou para Isabel não como uma cliente potencial, mas como uma companheira entusiasta, o seu olhar a examinar o seu traje simples, mas perfeitamente cortado, a falta de joias ostentosas, a curiosidade inteligente nos seus olhos. Senhora Vega, disse a sua voz com um sotaque português suave. Um prazer. Por favor, entre. Conduziu-a a uma sala de visão privada, mobilada com cadeiras antigas e uma única mesa coberta de feltro. Não se lançou num discurso de vendas. Em vez disso, começou a falar sobre a sua filosofia. Uma joia não é um acessório, explicou, as suas mãos a moverem-se com graça expressiva. É uma história. Deve capturar um momento, uma emoção, criar uma peça como esta, disse apontando para um impressionante colar de safiras e diamantes num suporte de exibição. É traduzir a luz, a memória e a paixão em algo tangível. A maioria dos joalheiros hoje em dia são comerciantes. Vendem quilates e clareza. Eu vendo legados. Isabel ouviu, cativada. Esta era a linguagem que ela entendia. Não a força bruta de uma aquisição corporativa na qual Antônio se especializava, mas a criação matizada e apaixonada de valor duradouro. Ela não tinha vindo aqui comprar um colar. Ela tinha vindo aqui comprar a sua visão. Senhor Valente, começou, a sua voz firme e direta. O seu trabalho é magnífico, é arte do mais alto calibre. E eu acredito que é uma história que merece uma audiência muito maior. Sem perder a sua alma, os seus olhos aguçaram-se com interesse. Eu li que o senhor está à procura de um sócio investidor para facilitar a expansão global. Também li que recusou ofertas de vários grandes grupos de luxo porque teme que comprometam a sua integridade artística, forcem a produção em massa e diluam a essência do nome Valente. Tudo isso está correto, disse ele, a sua postura a endireitar-se. Eles veem o meu nome como uma marca para explorar. Eu vejo-o como o patrimônio da minha família. Eu também, disse Isabel. Não represento uma corporação, senhor Valente. Eu sou uma investidora privada. Tenho gerido a minha própria carteira durante quase 2 décadas. A minha filosofia de investimento é simples. Eu associo-me com o gênio e forneço-lhe os recursos e a liberdade para florescer. Não estou interessada em relatórios trimestrais e reuniões de acionistas. Estou interessada em construir um legado de 100 anos. Procedeu a esboçar a sua proposta. Era detalhada, perspicaz e, mais importante, respeitosa. Ela falou de uma expansão faseada, começando com um ateliê principal em Hong Kong e outro no Dubai. Sugeriu uma colaboração com uma reconhecida escola de design parisiense para fomentar novos talentos sob a sua mentoria. Falou de assegurar acesso exclusivo a gemas raras de origem ética. Ela falava a sua língua, a linguagem da arte, do patrimônio e da qualidade intransigente, mas apoiou-o com uma estratégia financeira que era ao mesmo tempo agressiva e impecavelmente sólida. Propôs tornar-se sócia silenciosa, a acionista maioritária, confiando-lhe a ele todo o controle criativo e operacional.
O seu papel seria puramente estratégico e financeiro. Ela seria a força invisível, o poder tranquilo por trás do trono. Durante 2 horas falaram. Ele tirou os seus cadernos de esboços privados, mostrando-lhe designs que nunca se tinham realizado por falta de financiamento. Ela, por sua vez, mostrou-lhe projeções e análises de mercado no seu tablet, que demonstravam uma profunda compreensão do mercado global de luxo. Forjou-se um vínculo de respeito mútuo e compreensão sobre aquela pequena mesa coberta de feltro. Ele viu nela não uma esposa aborrecida da sociedade à procura de um projeto de vaidade, mas uma astuta mulher de negócios visionária que entendia o coração do seu ofício. Mas, senhora Vega, perguntou finalmente, o seu olhar direto, a senhora poderia investir em qualquer coisa, tecnologia, bens imobiliários. Por que razão nós? Isabel fez uma pausa, escolhendo as suas palavras cuidadosamente. Porque num mundo de tendências descartáveis e modas fugazes, as pessoas estão famintas por coisas que são reais, coisas com história, com alma. O seu trabalho é real, senhor Valente, e eu acredito que o futuro pertence àqueles que criam coisas que perduram. Havia outra razão mais pessoal, um carvão ardente de ira e propósito no seu coração, mas ela guardou-o para si. Ao fim da reunião, tinham o quadro de um acordo. Os advogados tratariam dos detalhes, mas a parceria foi selada com um aperto de mãos. Isabel Vega, a esposa silenciosa e invisível, era agora a investidora principal e o poder silencioso por trás de uma das casas de joalharia mais exclusivas do mundo. Enquanto se ia, um pensamento atingiu-a. Senhor Valente, disse, virando-se na porta, por acaso criou recentemente um par de brincos de diamantes grandes, de design personalizado? Talvez para um cliente chamado Antônio Moniz? A descrição profissional de Afonso Valente era absoluta, mas um vislumbre de reconhecimento nos seus olhos foi toda a confirmação de que ela precisava. Ele acenou levemente, quase imperceptivelmente. Criamos muitas peças únicas para os nossos clientes, senhora Vega. Cada uma conta a sua própria história. Tenho a certeza que sim, replicou Isabel, um sorriso lento e frio a tocar os seus lábios pela primeira vez naquele dia. Espero ansiosamente ouvir tudo sobre ela. Saiu para o sol da tarde, uma nova sensação de poder a vibrar nas suas veias. Antônio estava a jogar um jogo curto impulsionado pelo ego e pela luxúria. Ele estava a comprar uma bugiganga. Ela acabara de comprar todo o reino. O palco para a gala do aniversário estava agora montado, e ela seria quem dirigiria o ato final, o cheque-mate no palácio. A noite do 20º aniversário, a noite da gala da Fundação Infantil, chegou com uma palpável sensação de pavor e antecipação. O ar no loft estava denso com palavras não ditas. Antônio estava de bom humor, cantarolando para si mesmo enquanto ajustava o smoking no espelho. Para ele, esta era uma noite triunfal, uma celebração do seu sucesso público e longevidade matrimonial, uma dupla vitória que podia exibir para que todo o mundo a visse. Estava alheio à mudança sísmica que tinha ocorrido na sua própria casa. Sob o seu próprio teto, ele virou-se para Isabel, que estava sentada na sua toilette, abotoando um simples colar de pérolas à volta do pescoço. Ela usava um vestido azul meia-noite da Carolina Herrera. Era sóbrio, elegante e clássico, o uniforme que ele esperava dela. "Estás linda, querida", disse, a sua voz suave e praticada. Colocou uma caixa retangular embrulhada no icônico azul ovo de pássaro robin da Bulgari na sua toilette. "Feliz aniversário!" Isabel olhou para a caixa.
era precisamente o que ele tinha sugerido, o que ele tinha considerado razoável. Era um presente escolhido não com pensamento ou amor, mas com a eficiência de um executivo a delegar uma tarefa. Era um símbolo de toda a relação deles durante a última década. Um gesto bonito, caro e completamente vazio. Ela abriu-o. Lá dentro, aninhado numa cama de cetim branco, havia um pendente de diamantes. Era precioso, claro. Um diamante impecável, em forma de pera, numa delicada corrente de platina. Qualquer mulher teria ficado encantada, mas para Isabel sentiu-se como um prêmio de consolação, um bônus corporativo por 20 anos de serviço. Era um presente para a senhora Muniz, o ativo, não para Isabel, a mulher. É lindo, Antônio. Obrigada, disse a sua voz uma imitação perfeita de tranquila gratidão. Permitiu que ele o abotoasse à volta do pescoço, suportando o toque breve e frio dos seus dedos na sua pele. Olhou para o seu reflexo no espelho, o marido bonito e poderoso, e a esposa elegante e grata. Era um casal perfeito, uma mentira perfeita. Eu disse-te que comprei algo para mim, disse Antônio com um sorriso juvenil no rosto. Levantou o pulso, exibindo um novo relógio Patek Philippe. As grandes complicações. Tive que mexer uns cordelinhos para o conseguir. Estava orgulhoso da compra, da sua capacidade de adquirir o inatingível. Ele via-o como um testemunho do seu poder. Isabel viu-o como outro sintoma evidente da sua auto-obsessão. O aniversário deles e o seu primeiro pensamento foi um presente para si mesmo. A viagem no elevador foi silenciosa. Isabel podia sentir o peso frio do colar contra a sua pele, um lembrete constante da farsa que estava a realizar. Antônio, entretanto, estava a verificar o seu telemóvel, um pequeno e secreto sorriso a surgir nos seus lábios. Provavelmente estava a enviar uma mensagem a ela, a Natália, que quase certamente estaria na gala. Mulheres como Natália não perdiam a oportunidade de ver e serem vistas, especialmente numa ocasião que lhe permitiria gabar-se subtilmente da sua ligação a um homem como Antônio. Isabel contava com isso. A gala celebrava-se no Palácio da Ajuda, no magnífico salão de festas. A sala era um mar resplandecente da alta sociedade de Lisboa. Políticos, titãs da indústria e filantropos misturavam-se. O ar vibrava com a conversa, o tilintar das taças de champanhe e as suaves melodias de um quarteto de cordas. Antônio estava no seu elemento, movendo-se entre a multidão com uma confiança fácil, apertando mãos, dando palmadinhas nas costas e aceitando felicitações pelo seu aniversário. Isabel estava ao lado dele, o acessório sorridente e perfeito. Aceitou os bons desejos com graça, a sua compostura uma máscara de aço. A gente comentava o seu maravilhoso casamento, chamando-os uma instituição. Isabel perguntou-se o que pensariam se soubessem que a instituição se construía sobre uma base de mentiras e estava atualmente em processo de execução hipotecária. Tomaram os seus assentos na sua mesa, no centro e à frente. Era uma mesa de poder ocupada pelo sócio de Antônio, Ricardo Sá, e a sua esposa, juntamente com um proeminente vereador da cidade. A conversa era uma mistura previsível de temas de mercado e política da cidade. Isabel contribuiu pouco, oferecendo sorrisos e acenos discretos nos momentos apropriados. O seu foco estava noutro lugar. Ela examinou a sala, os seus olhos procurando friamente a multidão. Não demorou a encontrá-la. Natália Ferreira fez a sua entrada. Tarde, um movimento de poder clássico concebido para garantir que todos os olhos estivessem sobre ela. Usava um vestido vermelho escarlate impactante
que se agarrava a ela como uma segunda pele. Era uma sereia num mar de neutros de bom gosto. Ela posicionou-se para ter uma linha de visão direta para Antônio. Isabel viu o momento em que Antônio a notou. Um breve piscar nos seus olhos, um ligeiro endurecimento do seu maxilar. Ele fez um aceno diminuto, quase imperceptível, em direção a Natália. Um reconhecimento secreto, um fio invisível que os ligava através da sala apinhada e resplandecente. O sorriso de Natália foi triunfante. Lentamente levantou uma mão para afastar um caracol solto do seu rosto, um gesto aparentemente inocente. Mas foi calculado. Foi concebido para atrair todos os olhares para o seu lóbulo. E ali, captando a luz dos enormes lustres de cristal, estava o fogo brilhante e inconfundível de um diamante. Um brinco de diamante grande, espetacular e de design personalizado. Chegou o aperitivo. Isabel pegou no seu garfo, a sua mão perfeitamente firme. Deu um pequeno e deliberado bocado. A atuação estava quase a terminar. A audiência estava sentada. Os atores estavam todos em posição. O ato final estava prestes a começar e ela segurava a corda do pano de fundo. Tudo o que tinha que fazer era esperar o momento perfeito para a puxar. A fria fúria no seu coração era um fogo latente, pronto a explodir num inferno. A noite continuou, uma sinfonia de conversa educada e sorrisos forçados. O prato principal foi servido. Foram feitos discursos e anunciadas promessas. Apesar de tudo, Isabel era um retrato de serena compostura, enquanto um drama silencioso, de alto risco, se desenrolava do outro lado da sala. Estava muito consciente dos olhares furtivos trocados entre o seu marido e Natália Ferreira. Viu a satisfação presunçosa no rosto de Natália, a forma como inclinava a cabeça, garantindo que os magníficos diamantes que pendiam das suas orelhas captassem a luz a cada volta. Eram, Isabel tinha que admitir, impressionantes. 2 diamantes impecáveis, lapidados em pera, de imenso tamanho, rodeados por um halo de pedras mais pequenas, concebidos para parecerem cometas gêmeos. Eram únicos, ousados e impossivelmente caros. Eram uma declaração. Antônio, encorajado pelo vinho e pela adoração pública, estava a ficar descuidado. A sua atenção desviou-se da conversa na sua própria mesa, os seus olhos atraídos repetidamente para o salpico carmesim do outro lado da sala. A esposa de Ricardo Sá, uma mulher perspicaz, chamada Pilar, reparou. Dirigiu um olhar a Isabel. Era a parte da noite em que se encorajava os convidados a misturarem-se, a socializar e a admirar os artigos do leilão silencioso em exibição à volta do salão. Era a cobertura caótica perfeita para um confronto. Como se fosse um sinal, Natália Ferreira pôs-se de pé. Com um instinto predador, começou a mover-se pela sala, o seu caminho a tecer um pavio deliberado e de combustão lenta, diretamente para a mesa deles. Parou para conversar com algumas pessoas, o seu riso um pouco demasiado alto, os seus gestos um pouco demasiado grandiosos, tudo enquanto se aproximava cada vez mais. Antônio a viu a aproximar-se. Um piscar de pânico cruzou o seu rosto, rapidamente mascarado por uma camada de indiferença. Tentou dirigir a conversa com o vereador para criar uma fortaleza de diálogo que ela não se atreveria a penetrar. Mas Natália não era de subtilezas. Chegou à mesa, uma taça de champanhe na mão. «Antônio, querido», ronronou, a sua voz a pingar doçura fabricada. «Quase não te vejo por aqui». Ignorou completamente Isabel, os seus olhos fixos em Antônio. O rosto de Antônio ficou tenso. «Natália, que prazer ver-te.
Conheces o meu sócio, Ricardo Sá, e o vereador Lopes? Fez as apresentações de forma brusca, uma tentativa desesperada de manter a interação profissional. Um prazer, claro, disse Natália, embora mal olhasse para os outros homens. O seu olhar depois caiu sobre Isabel, como se a notasse pela primeira vez. Ah, e a senhora deve ser a senhora Moniz. Antônio falou-me tão pouco da senhora. O insulto foi deliberado, um dardo perfeitamente dirigido. Antes que Isabel pudesse responder, Natália fez o seu movimento. Riu com um som ligeiro e tilintante e, mais uma vez, tocou na orelha. É tão encantador ver que a filantropia prospera nesta cidade. Permite-nos usar as nossas melhores peças. Um amigo muito, muito querido meu é tão incrivelmente generoso. Insistiu que eu usasse estes esta noite. Não são simplesmente espetaculares. Inclinou-se ligeiramente para a frente, dando a todos na mesa uma vista inconfundível do brinco. Brilhou sob as luzes. Um testemunho ardente da traição de Antônio e da sua vitória. A mesa ficou em silêncio. Ricardo Sá olhou para o seu prato, profundamente desconfortável. O vereador limpou a garganta. O rosto de Antônio era uma máscara de horror pálido e congelado. Estava preso, pública e humilhantemente preso. O sorriso de Natália era uma barra triunfante e venenosa. Ela tinha ganho. Naquele momento de tensão que parou o coração, uma figura aproximou-se da mesa deles. Era Afonso Valente, o joalheiro, com um ar distinto num smoking perfeitamente cortado. Movia-se com uma autoridade tranquila que exigia atenção. Os olhos de Natália se iluminaram ainda mais. Claramente esperava que o criador dos seus magníficos troféus a reconhecesse, que validasse o seu status perante aquela poderosa audiência. Ela pensou que ele vinha admirar a sua obra na sua nova dona. Mas os olhos do Sr. Valente nem sequer piscaram na direção dela. Ele passou por Natália como se fosse um móvel, o seu foco inteiramente no outro lado da mesa. Parou ao lado da cadeira de Isabel. Depois fez algo que enviou uma onda de choque pela companhia reunida. Ele fez uma reverência. Não um simples aceno, mas uma reverência profunda, formal e respeitosa a partir da cintura. Era um gesto de deferência que se poderia oferecer à realeza. A sala, que estivera a as unir com conversa, pareceu ficar em silêncio nas suas imediações. Todos na mesa e os próximos olharam, completamente desconcertados. Antônio parecia ter visto um fantasma. O sorriso triunfante de Natália vacilou, substituído por uma máscara de confusão. O Sr. Valente endireitou-se e dirigiu-se a Isabel, a sua voz clara e ressonante, audível facilmente no silêncio repentino. Senhora Vega, disse usando o seu nome de solteira com deliberado ênfase. Boa noite. É uma honra vê-la aqui esta noite. Confio que tudo com a nossa nova empresa seja de sua satisfação. A mandíbula de Antônio soltou-se. Nova empresa. Antônio, que permanecera perfeitamente quieto durante toda a troca, finalmente levantou os olhos para o joalheiro. Uma pequena sorriso cúmplice surgiu nos lábios de Isabel. Senhor Valente, replicou ela, a sua voz tranquila e clara como um sino. É sempre um prazer. A sua liderança e visão são tudo o que eu esperava. A nossa investidora principal não poderia estar mais satisfeita. Investidora principal. As palavras caíram no silêncio como pedras num poço profundo. Antônio olhou para a sua esposa. Um horror crescente e repugnante se espalhou pelo seu rosto. Ele ligou o nome Vega ao pequeno tesouro que tinha desdenhado por tanto tempo.
Ligou valente aos brincos que ele lhe negara e aos muito diferentes que agora eram exibidos pela sua amante. O sangue escoou do seu rosto. Isabel depois desviou o seu olhar frio e firme do Sr. Valente para Natália. Os seus olhos dirigiram-se deliberadamente para os brilhantes brincos. E o seu trabalho, continuou Isabel, a sua voz com um gume fino e afiado de aço. É como sempre requintado. O senhor realmente cria as peças mais únicas e irrepetíveis. De facto, creio que reconheço o design desses brincos. As supernovas gêmeas, não foi assim que lhes chamamos no resumo de design? Olhou de novo para o Sr. Valente. Um pedido personalizado para um dos seus clientes mais impulsivos, suponho. A ficha caiu. A implicação era brutal, inconfundível e absolutamente devastadora. Isabel não só tinha investido na empresa, ela a possuía. Ela tinha visto e aprovado pessoalmente o design dos mesmos brincos que o seu marido comprara para a sua amante. O presente, que estava destinado a ser o troféu definitivo de Natália, era, de facto, um produto da mulher que ela tinha tentado humilhar. O rosto de Natália, momentos antes, avermelhado pela vitória, enrugou-se. O magnífico diamante de repente parecia símbolos de vidro barato, não do seu triunfo, mas da sua completa estupidez. Ela era um peão num jogo que nem sequer sabia que estava a jogar. Afonso Valente, o profissional consumado, simplesmente assentiu. De facto, senhora Vega, como a nossa acionista maioritária, o seu olho para o detalhe é tão impecável como sempre. Isabel deu um último sorriso sereno que não lhe chegou aos olhos. Olhou diretamente para o seu marido, para as ruínas do homem que a tinha subestimado durante 2 décadas. O silêncio que se seguiu foi mais condenatório do que qualquer grito, mais completo do que qualquer acusação. No coração da elite de Lisboa, em frente aos seus sócios e pares, Antônio Moniz tinha sido espetacular, silenciosa e completamente cheque-mate. O desmantelamento do ativo. A viagem de regresso ao loft do Restelo foi uma viagem através de um inferno congelado e silencioso. Antônio sentou-se rígido na parte de trás do Maybach, o seu rosto cinzento, as suas mãos apertadas em punhos de nós brancos sobre os seus joelhos. Isabel sentou-se em frente dele, não ao seu lado, olhando tranquilamente pela janela para as luzes borradas da cidade, o colar da Bulgari que ele lhe tinha dado, a sentir-se como uma coleira barata que não podia esperar para tirar. No momento em que a porta do loft se fechou atrás deles, o silêncio desfez-se. Que raio foi aquilo? A voz de Antônio era um sussurro esfarrapado, uma explosão abafada de incredulidade e fúria. Vega? Investidora principal? A que estás a jogar, Isabel? Isabel caminhou tranquilamente para o bar, não para se servir uma bebida, mas simplesmente para criar distância, para tomar o controlo do espaço. Virou-se para o enfrentar. A sua expressão indecifrável. Não é um jogo, Antônio. É negócio, um conceito que pensei que tu, de todas as pessoas, entenderias. Negócio? Repetiu, a sua voz a elevar-se a um grito. Compraste a Valente Joalheiros? Com que dinheiro? O teu pequeno tesouro? Meu pequeno tesouro, como o chamaste tão condescendentemente durante 20 anos, foi gerido de forma bastante eficaz, declarou, a sua voz desprovida de emoção. A minha carteira sob o fundo Vega acabou por ser consideravelmente maior e mais diversa do que a carteira da Moniz Capital. De facto, sou uma das principais subscritoras da dívida que a tua empresa adquiriu para a compra da Horizonte. O negócio que me disseste que estava sob controlo
Ele olhou para ela como se lhe tivessem acabado de crescer duas cabeças. O edifício da sua superioridade, o pilar central de toda a sua existência, estava a desmoronar-se em pó perante os seus olhos. Ele não só estava casado com uma mulher que tinha enganado, como estava em dívida financeira com ela. Tu és a minha credora! Gaguejou, as palavras presas na garganta. Entre outras coisas, disse ela com frieza, sou a tua esposa, sou a tua maior investidora e sou a acionista maioritária do estabelecimento onde compraste esses brincos vulgares para a tua amiguinha. As Supernovas Gêmeas. Um nome irônico, não achas? Para algo que causou uma explosão tão espetacular. A luta extinguiu-se nele, substituída por uma tentativa desesperada e patética de controlo de danos. Isabel, ouve-me. Natália não significava nada. Foi um erro estúpido e insensato. Podemos resolver isto. Podemos ir para a terapia. Podemos vender as ações. Isabel levantou uma mão e a pura autoridade no gesto silenciou. Não, Antônio, não faremos nada disso. Eu farei algumas mudanças. O tempo para a terapia e o perdão passou há meses, provavelmente anos. Não me enganaste apenas. Desrespeitaste-me, desvalorizaste-me, trataste-me como um objeto decorativo, enquanto gastavas a nossa vida, o nosso tempo, noutra pessoa. Menosprezaste a minha inteligência enquanto eu estava a construir calmamente um império que tu nem sequer podias conceber. Ela caminhou até ele, parando a apenas alguns metros. Pela primeira vez ele pareceu vê-la de verdade, não como a esposa plácida, mas como o poder formidável que era. Ele visivelmente encolheu-se sob o seu olhar. Isto é o que vai acontecer, disse. A sua voz agora dura como um diamante. Amanhã de manhã, os meus advogados entrarão em contato com os teus. Começaremos os procedimentos de divórcio. Não o contestarás. Não lutarás comigo pela divisão de ativos, porque, como estabelecemos, a maioria deles já são meus. A tua posição na Moniz Capital é agora precária. Como a tua principal credora, convocarei uma reunião de emergência da junta para rever a tua liderança e as tuas indiscrições pessoais, que agora representam um risco significativo para a reputação e estabilidade da empresa. O seu rosto ficou branco. Ela não o estava apenas a deixar, estava a destripá-lo, estava a levar tudo, a sua empresa, a sua reputação, o seu nome. Vais arruinar-me? Sussurrou consternado. Não, corrigiu Isabel. Tu arruinaste-te a ti mesmo. Eu estou simplesmente a reestruturar um ativo falhado. Ela usou a sua própria linguagem corporativa brutal contra ele, e o golpe aterrou com precisão. Quanto a Natália Ferreira, o seu destino foi selado naquela noite. O seu telemóvel, que tinha estado a zunir com mensagens de mexericos da sociedade regozijados, ficou em silêncio. No dia seguinte, foi despedida do seu emprego por conduta pouco profissional. O amigo muito querido, que tinha sido tão generoso, era agora a fonte da sua completa implosão social e profissional. As supernovas gêmeas, que não podia permitir-se conservar e que não podia suportar olhar, tornaram-se a sua letra escarlate. Nas semanas que se seguiram, Isabel moveu-se com a eficiência rápida e impiedosa que Antônio outrora tinha admirado em si mesmo. Mudou-se do loft para um novo e deslumbrante apartamento em seu próprio nome. O divórcio foi rápido e silencioso da sua parte, um desmantelamento brutal da sua. Antônio viu-se forçado a renunciar como CEO da Moniz Capital, substituído por um executivo de aço escolhido pessoalmente por Isabel. Ficou com uma fração da sua antiga riqueza e uma reputação em farrapos. Isabel Moniz deixou de existir. No seu lugar, Isabel Vega emergiu,
uma força nova e poderosa no panorama financeiro e cultural da cidade. Assumiu um papel público ativo como presidente da Valente Joalheiros, transformando-o de um ateliê boutique numa potência global de luxo, tudo enquanto conservava a sua alma artística. Foi vista, foi ouvida e foi respeitada. A mulher loira, prateada e tranquila que outrora esteve em silêncio ao lado do seu marido, estava agora na capa da Forbes. Nunca procurou vingança de uma forma ruidosa ou vulgar. A sua vitória esteve na vida que construiu a partir das cinzas da anterior. O seu poder não estava na destruição de Antônio, mas na sua própria magnífica criação. Ela tinha sido apanhada numa jaula dourada e, em vez de esperar que alguém abrisse a porta, simplesmente comprou todo o jardim zoológico. A história de Isabel Vega é um poderoso lembrete de que a pessoa mais calada da sala é muitas vezes a mais subestimada. É um testemunho do facto de que a verdadeira força não se trata de gritar mais alto, mas de paciência estratégica, inteligência oculta e saber precisamente quando fazer o seu movimento. Ela transformou a sua dor não numa vingança amarga, mas num catalisador para reclamar o seu próprio poder. Reescreveu a sua narrativa de uma nota de rodapé na história do seu marido para o impressionante título da sua própria. A sua vitória não foi só expor uma traição, mas construir um império no mesmo terreno onde tinha sido desprezada. Se ficou cativado pela astúcia de Isabel Vega e acredita no poder de dar a volta à situação, deixe um comentário com o seu momento favorito. E, claro, ative o sino de notificações para mais histórias inesquecíveis de justiça e empoderamento. Obrigado por ouvir.